Meus queridos, finalmente agora, a partir deste momento, nós começaremos então a fazer uma avaliação na prática de uma criança que será avaliada completamente de acordo com tudo aquilo que nós estamos conversando até agora. E, inicialmente, nós teremos uma sequência demonstrativa de como acessar o campo mórfico informacional dessa criança e, a partir daí, por ressonância, nós chegarmos então à conclusão de que essa criança seja uma criança índigo, uma criança hiperativa, ou então de que ela seja uma criança autista ou uma criança cristal, ou então uma criança dentro dos padrões de normalidade, como a gente vem conversando até agora. Então, a partir de agora, passamos então efetivamente a fazer a avaliação dessa criança com muito amor e com muito carinho, até chegarmos passo a passo ao seu diagnóstico final. Olá, meus queridos, aqui estamos nós, finalmente, para apresentarmos a vocês esse equipamento que mudou a minha vida profissional e que mudou também, em parte, a minha vida pessoal. Então, eu gostaria de apresentar a vocês todo o equipamento, todo o funcionamento dele, já fazendo uma avaliação de uma criança. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada detalhe que aqui estarei expondo. Nós temos aqui o que nós chamamos de uma célula. E nessa célula é onde nós posicionamos, ou onde nós colocamos o nosso testemunho. O que é o nosso testemunho? O nosso testemunho é o objeto, é o que nós estamos analisando. E no nosso caso, a análise que nós faremos será a respeito de uma criança, para nós chegarmos à conclusão de que essa criança seja uma criança hiperativa, uma criança índigo, uma criança autista ou uma criança cristal, ou então uma criança perfeitamente dentro dos padrões de normalidade, como nós já discorremos sobre isso em vários vídeos. Então, nessa célula é onde será colocado o nosso testemunho. Esse testemunho, ele pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito com a fotografia da criança que vamos analisar, pode ser feito com um fio de cabelo, pode ser feito com uma gota de sangue, uma gota de saliva, ou então nós usamos um testemunho que nós chamamos de lexical. Lexical nada mais é do que escrevermos o nome da criança com a sua data de nascimento, e aí nós colocamos nessa célula, na célula do testemunho, nós colocamos essa identificação da nossa criança, daquilo que vamos analisar. Então, sempre esse testemunho lexical tem que ser feito com grafite, com carbono, que permite uma conectividade muito mais intensa e muito mais precisa. A partir daí, nós passamos então a observar que nós temos aqui uma outra célula, que é a célula chamada célula de emissão. Nessa célula de emissão é onde nós colocaremos aqui o que é que nós desejamos, o que é que nós vamos prospectar, o que é que nós vamos pesquisar. E no nosso caso é saber se a criança é hiperativa, se ela é autista, se ela é uma criança Começaremos aqui a nossa avaliação dessa criança, pesquisando inicialmente se essa criança é uma criança hiperativa. E aí nós, da mesma maneira, nessa célula de emissão, nós colocamos então aqui aquilo que nós estamos pesquisando.
se essa criança é uma criança hiperativa, se é uma criança índigo, se é uma criança autista, se é uma criança cristal ou se é uma criança dentro dos padrões de normalidade. Então, a partir daí, nós temos então, na célula de testemunho, nós temos a nossa criança. E na célula de emissão, nós temos aquilo que nós queremos então pesquisar a respeito dessa criança. E aí, a partir desse momento, nós começamos então, a partir deste momento, nós começamos então a ver qual é a conectividade da hiperatividade com essa criança. E essa pesquisa que nós fazemos é através de ressonância. Aí, usando o pêndulo e usando na minha mão esquerda esse dial aqui, que vai nos permitir ver qual é o percentual de conexão da hiperatividade com... Vai então nos permitir avaliar qual é o percentual de conectividade da hiperatividade com a criança que estamos avaliando. O pêndulo, ele permanece estável enquanto não houver essa conectividade, ou então quando não houver a ressonância do que estamos avaliando, no caso aqui a hiperatividade com a criança avaliada. E aqui na minha mão esquerda eu vou então vendo e testando qual é o percentual dessa conectividade. Eu vou girando o meu dial no sentido horário, de 10 em 10, 10, 20, 30, e percebam que o pêndulo permanece estático. Assim que houver uma ressonância, ele girará no sentido horário. 60%, nada, 70%, 80%, 90%, 100%. Não houve nenhuma ressonância entre a hiperatividade e essa criança. Portanto, nesse momento, nós descartamos a possibilidade dessa criança ser hiperativa. E aí nós trocamos aqui na célula de emissão a nossa avaliação quanto à hiperatividade e passamos a pôr então para vermos se essa criança é uma criança índigo. E fazemos então a mesma prospecção. Voltamos o nosso dial aqui ao 0 e começamos então a fazer a nossa prospecção para ver se essa criança é uma criança índigo. E vamos girando o dial no sentido horário, 10, 20, 30, e o pêndulo permanece estático. E aí nós vamos girando e sempre lembrando que quando houver a ressonância, a conectividade do que estamos avaliando com a criança, o pêndulo me acusará por ressonância de que aquele ali ou aquela é a categoria da criança. Estamos então em 60% e o pêndulo permanece estático. 70%, 80%, 90%, 100%. E o pêndulo permaneceu estático. Portanto, fica aqui nesse momento descartada também a possibilidade dessa criança ser uma criança índigo. Passamos então na sequência da nossa avaliação dessa criança a ver agora se essa criança é uma criança autista. Então nós passamos então a colocar aqui na célula de emissão essa avaliação, criança autista. E começamos novamente a fazer essa prospecção do percentual de conexão do autismo com essa criança. E vamos então repetir todo o nosso processo e vamos levando de 10 em 10 para avaliarmos o percentual de conectividade do autismo com essa criança. Aí vamos levando 10, 40, 50, 60, 70 e o pêndulo permanece estático. 80, 90, 100.
o pêndulo não se movimentou e, portanto, não houve conexão do autismo com essa criança. E nesse momento nós passamos então a fazer a avaliação dessa criança para vermos se ela é uma criança cristal. E colocamos aqui na célula de emissão essa informação. E vamos então continuar a nossa avaliação. Aí voltamos o nosso dial para 0 e começamos a fazer essa prospecção para vermos se essa criança é uma criança cristal. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, o pêndulo não se movimenta. 80%, 90%, 100%. Prestem bem atenção que houve aqui uma conexão, uma ressonância de 100% dessa criança ser uma criança cristal. Voltamos o nosso dial para 90%, o pêndulo fica estático. Voltamos para 100% e o pêndulo novamente nos acusa que 100% percentual de que essa criança seja uma criança cristal. Sabendo agora que essa criança é uma criança cristal, nós passamos então, a partir deste momento, a fazermos uma avaliação da vitalidade, da conexão da informação que nós precisamos da criança cristal com essa criança. Nós vamos passar então agora a ver qual é a vitalidade dessa conexão. E para fazermos isso, fazemos uso dos diais que nós temos aqui no equipamento. Nós vamos então, a partir de agora, inserir um índice que já está pré-determinado para nós avaliarmos essa conexão de vitalidade da criança cristal com a criança que nós estamos avaliando. Então nós vamos pôr aqui esse índice, pegando aqui 40.4, 7, 6. Esse é o índice que nos dá a conexão da vitalidade. Então agora nós vamos, usando o nosso dial de percentual e usando o nosso pêndulo, vamos ver qual é o percentual de vitalidade de criança cristal com essa criança. E girando o nosso dial no sentido horário e o nosso pêndulo estando sobre a placa tátil, o pêndulo estático, nós vamos então girando o nosso dial de percentual de 10 em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Prestem atenção que no 100% é o índice de vitalidade de criança cristal com a nossa criança. Portanto, uma vitalidade muito forte, muito alta. Agora, então, nos resta, depois de visto que a criança é uma criança cristal e tendo visto já que a vitalidade de ligação é de 100%, nós vamos então ver agora qual é a força dessa ligação. E para nós analisarmos a força dessa ligação, nós fazemos essa análise, essa avaliação através do biômetro de Bovie, que é esse gráfico que nós estamos vendo aqui. Então agora, com o pêndulo em posição, a conexão feita com a criança e sabendo que é a criança cristal, nós vamos então ver qual é. Prestem atenção que o pêndulo vai nos acusando
perfeitamente qual é a força dessa conexão. A força dessa conexão, ela está acima de 18.000 angstroms. Então é uma força bastante grande e bastante forte, a força de conexão da criança que estamos avaliando com aquilo que estamos pesquisando, que é criança cristal. Então, portanto, essa criança é uma criança cristal, que tem uma ligação de vitalidade de 100% e que tem, essa ligação tem uma força acima de 18.000 angstroms de ligação. Com todas as informações colhidas até agora, informações essas que nos foram transmitidas, que nos foram dadas por ressonância, diretamente do campo mórfico informacional dessa criança, chegamos então ao diagnóstico de que essa criança é uma criança cristal. E como tal, dentro dessa classificação, essa criança deverá ser conduzida. Assim como se ela tivesse uma outra qualquer classificação. Mas o mais importante é que nós temos agora uma definição e não temos mais dúvidas quanto à sua classificação, para que com essa confusão, com as dúvidas, nós conduzíssemos essa criança de uma maneira equivocada e inadequada por toda a sua vida. Então, dentro desse quadro é que nós temos que entender que nós estamos, como desde o começo a gente vem frisando, estamos lidando, estamos avaliando, estamos cuidando de uma criança, de um ser maravilhoso que nos foi dado para que nós conduzíssemos nessa vida. E nesse processo, nessa condução, nós temos que entender que a criança merece sempre e precisa sempre de muito respeito, de muito carinho, de muita compreensão, de acolhimento, de disciplina. E principalmente ela precisa receber e precisa que a gente ministre a ela sempre o mais potente, o mais perfeito medicamento que existe, que é o amor.